Olá, meu amigo, minha amiga, você que gosta de política, estamos chegando com a edição deste sábado do nosso podcast O Macuxi Irônico, falando aí de tudo o que aconteceu esta semana e foram muitas coisas. Vou tentar sintetizar tudo, começando pelas últimas notícias, pelos últimos acontecimentos. Na quinta-feira, o ministro Flávio Dino mandou, na verdade foi na quarta, de quarta para quinta, mandou o TRE seguir as resoluções e a legislação eleitoral que rege as eleições no Brasil, fazendo cair por terra o jeitinho brasileiro que a Corte Eleitoral Regional havia encontrado de flexibilizar as regras para permitir a candidatura de Arthur Henrique, sob o argumento de que se trata de uma eleição atípica e que essas regras poderiam ser flexibilizadas para amparar aí a candidatura dele, que se dependesse da resolução que trata da desincompatibilização do cargo, ele não preencheria o requisito, porque da data que ele saiu da prefeitura até a data da eleição, em 21 de junho, ele terá apenas 2 meses de desincompatibilização, quando são necessários pelo menos 3 meses. Ou seja, Arthur Henrique não preenche o requisito. Flávio Dino, atendendo a uma reclamação do Republicanos, decidiu que ele não pode concorrer. Mandou o TRE seguir as regras, uma vez tendo que seguir as regras já estabelecidas, já postas na legislação eleitoral, Arthur Henrique fica inapto para concorrer, assim como a candidata do PT, a professora Antônia Pedrosa. Isso causou uma celeuma no cenário político local, porque na prática significa que fica apenas um candidato apto a concorrer, que é exatamente o republicano, o Soldado Sampaio. E aí, claro, os partidários de Arthur Henrique partiram para disseminar, e ele próprio, a ideia de que estão recorrendo ao tapetão para que não tenha eleição. Para que não haja eleição, não haja concorrência e etc. e tal. O fato é que essa eleição, ela poderia ter sido determinada pelo TRE, a exemplo do que aconteceu no Amazonas, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, uma eleição indireta, escolhida entre os deputados. O próprio TSE poderia ter determinado isso. Se o estado do Amazonas, que já falei aqui também, é muito maior, mais industrializado, economicamente mais pujante, tem 4 vezes a população de Roraima, foi feito esse arranjo lá, por que não poderia ser feito aqui? Mas o TSE deixou nas mãos do TRE a decisão se conseguiria realizar uma eleição direta ou não. O TRE disse que sim, conseguiria. No meio do caminho fez a lambança de abrir essa possibilidade, esse jeitinho, essa exceção para que Arthur Henrique pudesse se candidatar, e ficou tudo melado com essa situação caótica. Aí já ontem, sexta-feira, Flávio Dino veio com outra decisão, dizendo que os partidos estão liberados para registrarem outros candidatos no lugar desses que estão inaptos, Arthur Henrique e Antônia Pedrosa. Mas tanto o PL, o Partido Liberal do Arthur Henrique, quanto o PT da Antônia Pedrosa, eles não querem mudar candidatos, eles querem manter os seus candidatos e estão lutando por isso. Arthur Henrique diz que vai recorrer, está recorrendo, e que vai ser ele o nome a constar na urna. E como consequência de toda essa celeuma jurídica, o deputado federal Nicoletti, participando aí de um podcast feito sob medida para ele colocar essa questão, está propondo uma espécie de boicote à eleição suplementar. A gente, por força de hábito, tem
mania de chamar de eleições suplementares, mas é uma eleição suplementar para a escolha do governador e do vice-governador tampões do estado de Roraima para um mandato de 5 meses, de junho, 7 meses, de junho até dezembro. Nicolete foi para as redes sociais, o seu podcast virou cortes, que foram distribuídos estrategicamente nos perfis do Instagram, né, ligados e adeptos da campanha de Arthur Henrique, e do próprio Nicolete, ele defendendo uma espécie de boicote às urnas, dizendo que vai mostrar para o soldado Sampaio que ele vai sofrer uma derrota vergonhosa, porque se o nome de Arthur Henrique não estiver na urna, as pessoas vão votar branco e nulo, como se ele mandasse na vontade das pessoas. É claro que parte dos seguidores de Arthur Henrique vão, de fato, à urna votar branco e nulo. É muito possível isso, é muito provável até. Mas Nicolete não pode prever que todo mundo vai na urna votar branco e nulo. Aliás, é uma atitude mesquinha, é uma atitude antidemocrática, é uma atitude que demonstra bem o pensamento de feudo, ultrapassado da direita brasileira. Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. O Nicolete diz, o candidato é Arthur, vai ser Arthur e continuará sendo Arthur. E se não for Arthur, a gente vai convocar as pessoas a votarem branco e nulo para derrotar de forma vergonhosa soldado Sampaio. É assim, é de uma mesquinharia, de uma pequenez política que só a extrema-direita brasileira, tupiniquim, é capaz de criar um negócio desse. Eu sei que você que é bolsonarista, você que é de direita, não gosta de que eu fale assim, mas é porque as atitudes são muito pequenas, as atitudes são muito mesquinhas, demonstram o tamanho da mentalidade e o tamanho da preocupação com a coletividade de algumas pessoas. É claro que na direita tem a direita positiva, a direita propositiva, tem a direita responsável, mas tem a direita extrema, irresponsável, inconsequente, da qual fazem parte o clã Bolsonaro e todos os seus seguidores. É triste falar isso, mas é a verdade inconteste, porque todos os dias a gente vê provas A mais B, por A mais B, dessa situação. Esses, até aqui, são os fatos mais quentes sobre a eleição suplementar. Eu vou zapear aqui para ver se tem mais alguma coisa. E durante o decorrer da semana foi toda essa correria, planos de governo sendo apresentados, reuniões, muitas reuniões, os candidatos mostrando aí as suas ideias, percorrendo a cidade, percorrendo centros comerciais, tanto Arthur Henrique quanto Soldado Sampaio, principalmente o Soldado Sampaio, o Arthur Henrique fazendo suas reuniões, entrevistas cheias de ressentimentos de todos os lados, e insinuações aqui, insinuações ali. O fato é que o cenário está caótico, não está para brincadeira, ânimos alterados. Teve também, e é preciso que eu comente aqui, a manifestação da OAB e da Assembleia Legislativa, que vieram a público por meio de notas para manifestar preocupação com a realização das eleições em meio ao período chuvoso, ao período invernoso, que de repente se intensificou. Estava chovendo de forma escassa, mas as chuvas se intensificaram. Já temos municípios inundados, como Normandia, Bonfim e Uiramutã, inclusive sofrendo com desabastecimento de água potável, caso de Uiramutã e Normandia, provavelmente Bonfim também. Já foi decretado estado de emergência em Normandia e em Bonfim. Não tenho a notícia de Uiramutã, mas
extraoficialmente também em Uiramutã, ou seja, 3 municípios já estão em estado de emergência: Normandia, Uiramutã e Bonfim. Ontem eu divulguei no Roraima da Rede Oficial uma imagem, um vídeo de Normandia com uma comunidade completamente alagada, água chegando próximo do teto das casas, das barracas, enfim. E a preocupação da OAB, que se manifestou primeiro, e depois da Assembleia Legislativa, que veio logo no dia seguinte, com a logística de distribuição das urnas. As urnas vão chegar às comunidades mais isoladas, como as comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas. Vai chegar como? Vai chegar como? E os eleitores, que é o que importa, vão conseguir sair de casa para votar? Se o pleito estiver mantido até lá? Se a eleição direta for acontecer? Os eleitores vão conseguir sair de casa para votar? Se o eleitor não conseguir sair de casa para votar, a abstenção vai ser absurda. Vai ser absurda. E nós falamos só até aqui de 3 municípios: Normandia, Uiramutã e Bonfim. Daqui a pouco começam as inundações no Cantá, daqui a pouco começam as inundações em Caracaraí. Esses municípios onde tem muito fluxo de água, Rio Branco passando, rios grandes como Irariquera, enfim, os igarapés, as lagoas, as áreas de inundação, enfim, fica tudo embaixo d'água, se continuar chovendo da forma como está. Então, como levar a urna para Raposa, Serra do Sol, numa área já é de difícil acesso por natureza, e com a chuva fica mais difícil ainda. Então foi o motivo da manifestação da OAB, presidente Adinaldo Vidal, e do presidente da Assembleia Legislativa, ao emitirem nota pedindo aos poderes que fiquem atentos a essa questão, que tomem as providências e que reflitam, porque na verdade as notas têm esse pano de fundo, reflitam sobre se é possível realizar a eleição suplementar diante desse cenário de inundações que estão começando a acontecer no estado, com as chuvas se intensificando em junho. Quem deveria ter pensado isso, nesse aspecto da situação, era o TRE. Ao ser consultado pelo TSE, se teria condições ou não de realizar o pleito em junho, período de chuva intensa em Roraima. O TRE tem experiência, o TRE tem expertise, o TRE conhece a geografia e o clima de Roraima, os membros do TRE conhecem porque trabalham nas áreas remotas desde muito tempo, desde a constituição do órgão, deveriam saber que é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil operar a logística para uma eleição no período de junho, uma eleição atípica. E a manifestação para a consulta do TSE deveria ter ponderado exatamente sobre isso. Em condições normais, nós conseguiríamos e conseguiremos realizar a eleição. Porém, em junho, período de chuva intensa em Roraima, será muito difícil para nós operarmos a logística para a eleição. Era essa a resposta que o TSE deveria ter recebido. E aí lá a Corte Superior decidiria a forma da eleição. Mas não foi assim que foi feito. E agora nós estamos nessa situação delicada. Né? As pessoas não conseguem nem sair de casa nem para questões de sobrevivência. E, tomara, nós esperamos sinceramente que quando o período da eleição chegar, o dia da eleição chegar, tenha dado uma amenizada nas chuvas e as pessoas consigam ir votar. E o TRE consiga levar as urnas. Aliás, é uma operação que tem que ser feita com antecedência de alguns dias. Aí vamos ver como é que a coisa anda até lá.
Então, temos municípios em situação de emergência, temos comunidades isoladas. Até quinta-feira já eram 42, até quinta-feira, segundo a Secretaria das Cidades, já eram 42 comunidades isoladas. É muito possível que esse número tenha aumentado de quinta-feira para cá. A tendência era piorar. Rompimento de estradas, estradas alagadas, fica tudo mas muito difícil. E aí, em vez das pessoas começarem a pensar em estratégias para melhorar, resolver problemas, né, os políticos principalmente, um cidadão como o Nicoletti, que tem um mandato dado pelo povo, que confiou a ele um mandato, que foi lá dar voto na urna para ele representar uma parcela da população, mas para representar com responsabilidade. As pessoas precisam atentar para esse detalhe. Políticos com mandato, deputado estadual, começar por baixo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, presidente da República, os que são eleitos. Aí os que não são eleitos, mas também são pagos com verbas públicas. Defensores públicos, juízes, desembargadores, juízes eleitorais, que ganham muito dinheiro. Eles são servidores públicos acima de tudo. Eles são servidores públicos. O povo é o patrão de todo esse pessoal. O povo é o patrão. E eles têm que trabalhar da melhor forma possível para atender as demandas do povo, da melhor forma possível, pensando em soluções práticas, exequíveis. Não criando contendas, não criando picuinhas, não mostrando um ego inflado que tem que ser do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Ou é o meu candidato ou não é ninguém. É uma coisa simplesmente absurda, inaceitável, mesquinha, que não cabe no mundo de hoje. Não cabe. Pelo menos não deveria caber. A gente continua aqui comentando, observando, anotando, registrando, gravando, para levar a você alguma clareza. É claro que fazer as coisas como eu e outros colegas da imprensa fazemos, a gente desagrada muita gente. No vídeo de ontem que eu falei sobre o Nicoletti, tem gente me esculachando de tudo quanto. Como se eu me importasse, né? Eu estou me colocando aqui como jornalista independente para comentar sobre todos com a independência e a isenção necessária, falando sobre o que tem que ser falado para que você, eleitor, você, cidadão, você, pai de família, mãe de família, trabalhador, qualquer que seja a sua área de atuação, você que paga o imposto, que paga muitos impostos, que paga um imposto de renda altíssimo, que paga imposto de cada objeto, cada insumo, cada quilo de alimento que você compra, para pagar o salário desses que são nossos representantes, e eles se esquecem disso, eles são nossos representantes, eles são nossos funcionários, eles são pagos com o nosso dinheiro, o dinheiro da União, que vem sai do nosso bolso. Então não adianta fazer beicinho, ficar com raiva. Tem os guaxebas que vestem a camisa e compram briga por eles, mas a gente só está aqui comentando o que é de interesse de todos, o que é de interesse da sociedade, é interesse da coletividade. O jornalismo existe para isso. O jornalismo existe para desnudar situações e tentar levar informação, conhecimento para a população. Mostrar o que ninguém está vendo, para que as pessoas vejam e tirem as suas conclusões e tomem as suas decisões. Esse é o compromisso do Marco Chironi com essa newsletter de política. Hoje, sábado, feito em vídeo, como de costume, para você. E eu volto na segunda-feira com as nossas
informações sarcásticas e bem-humoradas de sempre. Bom final de semana, até a próxima.